Boa noite, meu nome é Amanda e eu vou apresentar o meu projeto interdisciplinar. O tema escolhido para o meu trabalho foi como o Active Director influencia na agilidade dos processos de TI nas empresas. Primeiro vamos tentar responder o que é o Active Director. Ele é uma implementação de um serviço de diretórios no protocolo LDAP, que armazena as informações sobre os objetos de rede de computadores e disponibiliza essas informações aos usuários administradores desta rede. A empresa que eu escolhi, eu criei um ambiente fictício, que é o que vocês estão vendo, para representar uma empresa com o Active Directory e uma empresa sem o Active Directory. Eu escolhi, eu criei uma empresa de dentistas. A fim de melhorar o ambiente, primeiro a gente precisa tentar entender primeiro como que é o ambiente, né? Dentro desse ambiente aqui, a empresa, ela não possui um login único para acessar o Wi-Fi e acessar o sisteminha que consulta os dados, o andamento do tratamento do paciente. Então, toda vez que o paciente chegava no consultório, ele tinha que pegar um usuário e uma senha nova para verificar essas informações. E também, o usuário que ele logava no Wi-Fi não era o mesmo usuário que ele logava dentro dessa aplicação deles lá. Então, o que que acontece? Quando eu implemento o servidor de AD, ele meio que gerencia as contas dos usuários. Então, acaba que para você acessar o Wi-Fi, acessar todos os sistemas da empresa e ter algumas restrições a grupos específicos ou não, é todo gerenciado por esse servidor aqui. Por exemplo, a recepção, nesse modelo aqui, ela tinha apenas um login local na máquina, então qualquer pessoa que tivesse aquele usuário e senha específico dessa máquina poderia logar. Com o AD já ficou diferente. Aí é uma pessoa, a pessoa ela tem o login, a unidade organizacional recepção, então ela pode logar aqui que todas as regras de segurança serão aplicadas apenas a essa pessoa. Igualmente para os dentistas. Nesse ambiente sem o AD aqui, os dentistas eles não tinham uma comunicação entre eles e nem a recepção, então os dados eram salvos numa planilha de Excel. Eles usavam um ambiente, ainda utilizavam papel, então eles passavam todo o andamento no papel. Aí, às vezes, não atualizava dentro do sistema de cadastro, o paciente não tinha um acompanhamento correto da atualização, e isso foi virando uma bola de neve, né? Porque não tinha dados atualizados, tinha paciente que já tinha terminado o tratamento e estava como se fosse completando ainda. Os pacientes tinham vários logins aleatórios para acessar o Wi-Fi, para acessar esse sisteminha. E aí, quando eu coloquei o AD, isso já mudou. Só para. Então, o que que eu fiz, né? Primeiramente, eu criei um domínio para representar esse consultório. Então, o domínio que a gente criou foi o dentes.local. E logo em seguida, eu ingressei os computadores dentro dessa floresta e criei os usuários referente a cada funcionário, paciente dessa organização. Aqui, então, eu peguei esses computadores e ingressei no domínio dentes.local. Eu criei uma unidade organizacional chamada recepção para representar esse único computador e criei os usuários que podem logar nele. Aqui eu criei uma unidade referente a dentistas, que vai representar essa unidade aqui, e somente os dentistas que podem logar, e vai ter os usuários deles. E aqui eu criei uma área também para os pacientes, né? Quando chegar, poder utilizar um único usuário e senha para poder logar no Wi-Fi e também logar naquele sisteminha. Para vocês verem melhor, vou mostrar para vocês aqui dentro do Windows Server, que é o AD. Para entender o que eu estou falando. Esse aqui é o domínio dentes.local que eu criei dentro do servidor Windows Server 2019. Dentro da unidade organizacional dentistas, a gente tem os usuários pertencentes a esse
essa unidade, que é a Angélica e o Rogério, ou seja, só a Angélica e o Rogério que pode logar nesse PC aqui. Perdão. Dentro desses notebooks aqui, dentro dessa unidade nacional, porque representa os dentistas. E, por exemplo, na UV de paciente, na unidade organizacional de paciente, a gente tem a Clementina Aparecida e o Sebastião. Aí é como se eles fossem o dono desses dois celulares, ou seja, o Sebastião só pode logar nesse e por aí vai. Também tem o da recepção, que eu criei dois também, a Florentina e a Laura, ou seja, para logar nesse computador de recepção aqui, somente a Florentina e a Laura. Aí, à medida que for entrando funcionários, for entrando pacientes novos, a gente vai aumentando. Por exemplo, se chegar um paciente, eu venho aqui em usuários, né? Porque tem a U de usuários de computadores. Venho aqui New User. Então, vamos colocar aqui Roberta entrou. Aí eu vou colocar o nome dela. Rodrigues de Almeida. Aí eu crio um login para ela. Esse aqui é o login que ela loga para no Wi-Fi, no sistema de acompanhamento do tratamento. Pô, aí tem um padrão, né, que começando com 3004, underline Roberta. Aí nós damos o next aqui. Vou colocar que a senha dela nunca expira. E vou criar uma senha para ela ingressar. E pronto, o usuário dela foi criado. E a partir de então, ela pode ingressar como uma paciente, ou seja, ela pegar o celular dela e quiser conectar no Wi-Fi, ela vai lá e coloca o usuário 3004 underline Roberta e a senha que eu coloquei. Se o paciente vier a esquecer a senha, a gente clica com direito, Visit Password, e aí a gente coloca uma nova senha para ela. Ela utilizaria o mesmo usuário. E é esse o meu ambiente. Então, só reforçando, eu fiz tudo isso para tentar melhorar esse ambiente. Eu utilizei o AD para criar o domínio, depois do domínio eu criei dentro desse domínio que eu criei, eu ingressei os usuários, né, que é referente a funcionários e pacientes, e tudo dentro dos padrões do AD, tem um certo padrão para implementar. Por último, eu realizei o vínculo do endpoint, que é o sistema de login deles, para acompanhar o desenvolvimento do tratamento que eles estão fazendo, e do Wi-Fi. E isso faz com que o usuário tenha um único usuário e uma única senha para acessar. Se o usuário perder essa senha, ele não é impactado, porque o administrador do domínio vai lá, reseta a senha e ele consegue logar novamente. Aqui, e é isso. Muito obrigada pelo tempo de atenção de vocês.